Segundo livro dos reis de Israel, capítulo é o de número 6. Segundo livro dos reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Enquanto você localiza, eu louvo e engrandeço a Deus por me conceder mais uma vez o privilégio / responsabilidade de estar à frente do seu povo, da sua igreja. A minha oração é que Deus use de fato a minha vida para falar ao seu coração. Estendo também de maneira muito especial minha gratidão ao seu pastor, meu pastor, pastor Jarmuth, sua casa, pastora Débora. Muito obrigado. Eu me sinto extremamente privilegiado por muitas coisas, dentre elas poder caminhar com o Senhor. Estou ficando até emocionado, sua casa tem sido uma bênção para mim, me faltam adjetivos para usar aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e não é pouco. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desse casal? Obrigado, pastor. Aleluia. Se você encontrou, diga, eu encontrei. Diz assim, a partir do verso 1, segundo livro dos reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Queridos, nós estamos diante de um texto que conta a história de uma escola. Não uma escola comum, frequentada por crianças, mas uma escola profética, em que aqueles que acreditavam ter um ministério, um chamado, se reuniam a fim de estabelecer relacionamento, aprender, desenvolver, consequentemente crescer, para o exercício das suas funções, das suas atividades. O lugar, obviamente, ele se manteve do mesmo tamanho, o lugar ele não diminuiu. O que estava acontecendo era que o ensino, ele estava sendo tão apreciado, e havia uma propagação tão grande da eficácia daquela escola, que cada vez mais alunos se inscreviam e se matriculavam ali. De maneira que os estudantes daquele local observaram que este lugar ficou pequeno. Eles constataram que aquele ambiente que até então os atendia, agora não era mais suficiente. Então, eles reunidos têm uma ideia. Já sei o que vamos fazer. Vamos até o Jordão. Chegando lá, a gente corta a madeira, a gente trabalha, cada um carrega uma viga e vamos ampliar o lugar em que nós nos reunimos para aprender. Levam essa ideia à sua liderança, o profeta Eliseu. O profeta, ao ouvir o projeto, ao ouvir a ideia que eles tiveram, consente. Podem ir, está tudo certo. Só que um deles diz, não, nós fazemos questão da sua presença, vamos com a gente. E foram todos ao Jordão e fizeram aquilo que havia sido previamente estabelecido entre eles. Chegando lá, cortaram madeira, trabalharam, tinham alguns objetos, algumas ferramentas, a fim de que aquilo que eles tinham estabelecido como propósito fosse cumprido. E o texto vai dizer que enquanto um deles está trabalhando, cortando as vigas, porque afinal, para isso eles estavam no local, o cabo se desprende do machado e o ferro cai na água. O que é extremamente natural, um ferro ao cair na água afunda.
E aquele que experimenta esse episódio, ele vai exclamar: ah, meu Senhor, por que era emprestado? E agora? Ele se preocupa, é normal, acontece o imprevisto. Então, ele traz o relato novamente à sua liderança. Eliseu estava trabalhando e aconteceu isso. E Eliseu o questiona: olha, onde caiu mais ou menos? Ele aponta o lugar, eles pegam um cabo, lançam no Jordão e milagrosamente aquela parte de ferro flutua e se reconecta ao cabo. Ou seja, eles experimentaram um milagre. O milagre, ele tem algumas marcas, dentre elas, se opor às leis da natureza, e foi o que aconteceu. E eu e você, muitas vezes, em momentos cruciais da nossa vida, também precisamos de milagres, seja ele em qual área for: saúde, finanças, famílias. Em alguns momentos, aquilo que estamos vivendo fugiu ao nosso controle. Nós, dentro da capacidade que temos, dos relacionamentos que travamos, ainda assim não temos o suficiente para resolver essa questão que nos envolve. Logo, recorremos a Deus, porque o Deus que nós servimos não conhece impossível. Lucas 1,37 vai dizer isso: porque para Deus nada é impossível. Então, antes de dividir com você o que Deus colocou no meu coração baseado neste texto, eu queria fazer uma consideração. Eu queria trazer para nós um alerta. Por que é que a nossa postura muda quando nós precisamos de um milagre? Por que é que nós não temos a mesma postura antes de precisar de um milagre, se comparada àquela postura que nós temos quando precisamos de um milagre? Porque se nós, por exemplo, o Senhor nos guarde, descobrimos uma enfermidade, nós oramos um pouco mais. Nós aumentamos a frequência nos cultos. Nós buscamos jejuar um pouco mais. Por que é que nós não fazemos isso, mesmo quando não precisamos de um milagre? Por que é que nós, que temos um relacionamento com Deus, não decidimos, num dia como hoje, subir um pouquinho a régua espiritual das nossas vidas? Travar um relacionamento mais intenso, mais sincero, mais frequente com o nosso Deus. Honestamente, a conclusão a que eu chego é porque nós não conseguimos dar o devido valor àquilo que é chamado lá fora de manutenção preventiva. Alguém que não se importa com a saúde passa a se importar mediante a descoberta de uma enfermidade. Então eu queria te encorajar a partir de hoje: cuide mais um pouco da sua saúde. Observe um pouco mais a sua vida financeira. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que milagres serão evitados. Eu, quando ouço testemunhos como, por exemplo, o pastor Vitor Hugo na Slavec, eu fico muito impactado, irmão. Alguém que teve um câncer agressivo no estômago, passou por um processo cirúrgico, passou por quimioterapia, teve um encontro com Deus, derramou sobre as nossas vidas uma graça, uma unção. Mas eu, honestamente, abrindo meu coração aqui para vocês, não falei para mais ninguém, eu fico pensando no meu lugar: Senhor, eu não quero passar por isso não. Se eu tiver que, para ter esse nível de graça, esse nível de unção, Senhor, me livra disso. E baseado nessa linha de raciocínio, eu procuro viver a minha vida honestamente bastante equilibrada, fazendo manutenções preventivas, seja ela na saúde, seja ela na finança, seja ela na família, porque eu sei que eu tenho um Deus que, se eu precisar, Ele vai me conceder um milagre. Mas eu não quero chegar na condição de precisar de um milagre. Então, esses homens, eles estão trilhando um caminho correto. Eles não têm nenhum erro, eles não são negligentes, eles não são displicentes, eles estão caminhando corretamente, mas ainda assim precisam de um milagre. E aqui eu preciso ser honesto: ainda que nós façamos tudo certo, pode ser que em algum momento da nossa trajetória a gente precise de um milagre. E o tema da mensagem que eu quero dividir com você nessa noite, que é uma mensagem simples, honestamente é uma mensagem simples, é: no caminho do milagre. Eles estavam trilhando este caminho e, consequentemente, na minha concepção, o milagre, ele era inevitável, ele
aconteceria. Então, eles estão numa escola de profeta, eles têm uma visão, eles têm um projeto, eles têm um desejo. E aqui está a primeira lição que eu quero dividir com você. Sua visão deve pautar suas decisões e ações. Eu vou repetir. A minha visão deve pautar as nossas decisões e ações. Eles nutriam um sentimento por aquele local. Para eles, era importante se manter ali, continuar sendo ministrado por intermédio da vida do profeta Eliseu. E quando eles se deparam com um problema, eles tomam uma decisão: vamos resolvê-lo. E a nossa vida não é muito diferente. Há quem diga que ao longo de um dia, nós, os seres humanos, tomamos aproximadamente 35 mil decisões. Boa parte delas inconscientemente, mas tomamos. Muitas em menor escala também não são importantes ou não são tão relevantes. Por exemplo, eu não sei se eu consigo vir para a igreja combinando, sapato preto, calça preta, camisa preta. Tá legal, John? O pastor John gostou, então tá aprovado. Então, é algo que o pastor Jamute está todo de preto, tá bonitão, senhor. É o personal styler. Então, se tá sem meia, é o estilo da época, né? Mas agora, honestamente, estar sem meia ou de meia não faria tanta diferença para o que eu estou fazendo agora. Se eu estivesse mal vestido, esta decisão também não traria tanto impacto para a minha vida. O máximo seria um de vocês me olhando e dizendo: ih, não está combinando não. Mas ok. Agora, existem outras decisões que elas são fundamentais. Com quem você vai se casar? É fundamental, irmão. Vai ser até o final da vida, até que a morte, somente a morte, nada além da morte, os separe. E vai que você vive muito. 60, está falando de muitos anos. Ou seja, é uma decisão muito relevante. O curso que você vai fazer de nível superior, qual é a área que você vai atuar, isso é muito importante. Vai determinar sobre muitas questões que envolvem a nossa vida. E muito embora nós tenhamos uma visão, em muitos momentos nós permitimos que as decisões que envolvem a nossa vida sejam tomadas por outras pessoas. Mas a minha visão, ela precisa pautar as minhas decisões. Logo, se por exemplo, falando de casamento, eu sou um jovem cristão, eu preciso estar decidido a me relacionar com uma moça cristã. Se eu sou um servo de Deus, se eu sou um cristão e a ceia é um mandamento, eu preciso decidir em todos os meses, na terceira terça-feira, estar aqui, a fim de cumprir uma ordem daquele que é o meu Senhor. Agora, na nossa ausência de tomada de decisões, pessoas começam a decidir por nós. E você começa a perder o controle da sua vida e perceber que a sua vida começou a ser controlada por aqueles que estão no seu entorno, porque estamos abrindo mão da tomada de decisões. Lembra do tópico que nós estamos trabalhando? A nossa visão, ela deve pautar as nossas decisões e pautar as nossas ações. A escola era importante para eles, então eles decidiram solucionar os problemas. A partir do momento que eles decidiram solucionar o problema, eles caminharam para a solução do problema, eles agiram em conformidade com aquilo que eles estavam decidindo, com aquilo que eles haviam deliberado. E a impressão que nós temos em certos momentos é que existe um verdadeiro abismo entre aquilo que nós decidimos e aquilo que nós fazemos, quando na verdade as nossas ações devem ser ou deveriam ato contínuo aquilo que nós estamos decidindo.
Quando eu olho, por exemplo, para a história de Neemias, você conhece, ele é copeiro do rei, ele está numa posição privilegiada no palácio, mas ele sabe que os seus irmãos em Jerusalém estão passando por dificuldades. Jerusalém havia sido invadida, suas portas queimadas a fogo, o cenário não é bom, e ao ouvir este relato, ele decide ir a Jerusalém. Estando diante do rei, ele está triste, o rei percebe a sua tristeza e diz: por que você está triste? Aí ele vai dizer: eu quero ir para Jerusalém. Como eu não estaria triste sabendo a condição que está a minha cidade, a minha nação? Eu quero ir para lá. Aí o rei vai dizer: ok, tem mais alguma coisa? Sim, manda cartas, porque eu quero ir, eu vou restaurar. E o rei envia as cartas, facilita o caminho. Quando ele está fazendo aquilo que ele decidiu fazer, agindo, alguns homens com o desejo de parar aquela obra tentam interrompê-lo. Olha, nós queremos falar com você, Neemias. Olha, nós temos algo para dizer. E qual é a resposta de Neemias para esses homens? Eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Ou seja, Neemias não estava permitindo que nenhum agente externo o distraísse. Neemias não estava permitindo ou dando permissão para que alguém, de alguma forma, o tirasse daquilo que eles tinham estabelecido como meta e como foco para a nossa vida. E a impressão que eu tenho é que muitos de nós têm caminhado numa direção completamente oposta. E há um ditado, você já ouviu em alguns momentos, que para quem não sabe para onde está indo, qualquer vento serve. Você está indo para onde? Você lembra do culto da virada, dia 31 de dezembro, de 23 para 24? Quantos projetos você estabeleceu? Quantos deles se cumpriram? Quantos pelo menos nós conseguimos iniciar? Quantos nós colocamos em prática? A verdade é que se eu pudesse ouvir a todos aqueles que aqui estão, muitos diriam: pastor, não fiz nada. Sabe por quê? Nós até decidimos, mas em algum momento da nossa trajetória, nós permitimos uma invasão externa que nos fez perder o foco. Nós decidimos, nós queríamos, nós tínhamos essa visão, nosso coração ardia por isso. Só que você, muito embora tenha decidido, não conseguiu transformar as decisões em ações. A sua visão, ela deve pautar as suas decisões e ações. Tem gente que não chega a lugar nenhum, porque está sempre na agenda dos outros. Tem gente que não consegue ter o relacionamento que gostaria com Deus, porque não prepara a sua agenda em função daquilo que deseja. Deixa a agenda aberta, inúmeros convites acontecem, e você termina um ano e olha para trás, não conseguiu fazer absolutamente nada de tanta coisa que você queria. Por quê? A nossa visão não pauta as nossas decisões e as nossas ações. Neste caso não, eles decidiram: nós vamos aumentar este lugar, nós vamos continuar estudando aqui. E aí eles traduziram aquilo que estava em suas mentes, eles conseguiram trazer para os seus braços. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Segunda lição, que é muito interessante. Quando o projeto é apresentado, você vai perceber no versículo 2, no início, que eles dizem assim: vamos. Está todo mundo concordando, está todo mundo ratificando aquele projeto que foi apresentado à sua liderança. Eles vão, não tem ninguém se opondo e dizendo: não, Jordão não é muito legal, não tem muita madeira, vamos para outro lugar. Ou alguém dizendo: não, já que a escola cresceu, esse lugar aqui está pequeno, é melhor a gente alugar um outro. A gente trabalha, a gente aluga um espaço maior. Não, eles foram, todos foram. Você continua a leitura do texto, todos trabalharam. E aqui está uma segunda lição muito importante. A unidade deve ser a base de todo o projeto. Você conhece textos que falam sobre isso? E meu irmão, se tem algo difícil na igreja, isto é a unidade. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3.
façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Será que se unidade fosse algo fácil, nós seríamos exortados a fazer esforço para tê-la? Um outro texto que me faz pensar sobre o quão difícil é a unidade. Jesus vai dizer, ele vai orar em João capítulo 17. Pai, eu oro a ti, para que assim como tu é um comigo, eles sejam um também, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha os dois textos que falam sobre unidade. Em um deles, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos esforçar por ela. E no outro, Jesus está orando pela unidade. Por quê? Um reino dividido não pode subsistir. Uma empresa dividida não vai alcançar a sua visão. Uma igreja dividida não vai alcançar a sua visão. Uma família dividida não vai alcançar a sua visão. Se nós, divididos, não conseguiremos alcançar os nossos propósitos, por que é então que nós não nos esforçamos tanto quanto a Bíblia diz que nós deveríamos nos esforçar pela unidade? Eu te respondo. A impressão que eu tenho é de que nós perdemos a capacidade de fazer, de realizar o juízo de valor de tudo aquilo que nos envolve. Parece que para nós hoje só é valioso aquilo que alguém coloca um preço. Eu tenho percebido e tenho ficado, confesso aos irmãos, terrivelmente incomodado. Você e eu congregamos numa igreja, irmão, o saudoso pastor José Santos dizia isso: coruja que não gaba do toco, chumbo nela. Uma igreja abençoada, irmão. Uma igreja equilibrada. Louvores excelentes. Palavras que têm início, meio e fim. Homens cheios do Espírito Santo que ministram sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente despreza isso. A gente não vem. Mas se colocar um ingresso para pisar na igreja. Irmão, esses dias eu fui numa igreja. Eu precisei baixar o ingresso. Eu fiquei assustado com aquilo. E aí na programação ia ter uma cantora que canta na nossa igreja aqui sempre. R$50. E uma fila para as pessoas entrarem. Será que o caminho é colocar preço para que nós venhamos a dar valor? A unidade do ambiente que você interage, ela não tem preço. Parece que se nós tivéssemos nos mercados um pacote de 1 quilo de unidade que custasse R$200, R$300, nós nos esforçaríamos, guardaríamos algumas economias, chegaríamos até o caixa do mercado e dizia: olha, eu quero 1 quilo de unidade porque eu estou precisando. Mas como a gente não precisa pagar, a gente não se esforça. Mas como a gente não precisa pagar, a gente não ora. E o grande problema é que isso talvez não seja tão novo. Em Lucas 14, você vai ver que um homem, um rei, está dando um grande jantar. E está convidando muitas pessoas, e eles estão negando o convite, dizendo assim: olha, eu não vou porque eu comprei um campo e eu preciso visitá-lo. Olha, eu não vou porque eu comprei alguns bois, eu preciso ver como estão os bois. Olha, eu também não posso ir porque eu me casei e eu preciso estar com a minha esposa. Parece as muletas que nós usamos neste tempo. Olha, eu não vou, né, pastor, porque sabe como é? Hoje eu preciso tirar um tempo para ficar com a minha esposa na minha casa. Mas hoje, no dia do culto, no dia de poder desfrutar daquilo que não tem preço, justamente hoje, parece que nós vamos criando justificativas a serem dadas a nós mesmos, a fim de que nos sintamos um tanto quanto aliviados. Em contrapartida, tem um outro texto de alguém que entendeu. Um homem, ele descobriu um tesouro no campo. Aí ele voltou, não falou nada para ninguém, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo para poder desfrutar daquele tesouro. Ou seja, alguns têm entendido a grandeza do Evangelho. Alguns têm entendido
a grandeza do privilégio que é, em uma noite de terça-feira, estarmos reunidos no nome de Jesus com Ele presente. Alguns têm entendido quão privilegiado nós somos, estarmos assentados à mesa com Ele, participando do sacrifício que foi feito por Ele. A Bíblia diz, Isaías, que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, Ele foi dilacerado. O nosso Jesus pagou um preço, e um preço extremamente alto. O seu sangue, Ele foi derramado. Mas a impressão que tenho é que nada disso tem sido suficiente para que nós atribuamos o valor devido a estar em um lugar como este, participando da ceia do Senhor. Nós nos importamos mais se alguém saiu da igreja, se alguém se afastou da igreja. Onde está a unidade do corpo de Cristo? Cadê aquele irmão que senta do seu lado? Vou esperar o pastor. Não, irmão, isso não é responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade nossa, membros do corpo de Cristo, todos nós. Eles lograram êxito naquilo que eles estavam realizando, porque eles estavam unidos, eles não estavam divididos. Eles entenderam algo que nós precisamos entender também em nome de Jesus. Maior é o que nos une, do que qualquer coisa que possa nos separar. Eles eram diferentes, nós somos diferentes. O pessoal tem falado muito hoje de temperamento, tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico. Um é mais devagar, o outro é mais acelerado, um é mais focal, o outro é mais distraído. Mas o que é isso, se comparado ao sacrifício do nosso Senhor Jesus? O que é isso, se comparado à necessidade da igreja estar unida? Olha o que diz Romanos 12:5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Eu acho que foi o nosso pastor que falou sobre isso na Slavec. Você pode rir, mas isso ilustra uma verdade do Evangelho. O pastor falou sobre alguém que perdeu o dedo mindinho. Eu tenho um tio que, por causa de diabetes, ele perdeu o polegar de um dos pés, perdeu o dedão. Irmão, em uma semana, o meu tio caiu 3 vezes, porque ele perdeu o dedão. O ponto de apoio, ele caía para a direita. Será que a gente precisa do dedão? Precisa. Será que a gente precisa do dedinho? Precisa, porque nós somos corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, e precisamos lutar pela unidade do corpo de Cristo. Essa não é uma luta que deve ser travada apenas pela liderança da igreja. Imagine um líder, eu não estou aqui advogando pelo pastor, eu sou pastor também, mas um líder, como é o nosso pastor, o pastor Jarmuth, estabelecer a unidade numa igreja deste tamanho. Como? Uma rixa que há entre um e outro, que é normal, mas eu repito, aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Você quer ter sucesso em um projeto? A unidade deve ser a base dele. A unidade, onde você estiver, lute e se esforce pela unidade. Você conhece o texto de 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário. Definição de adversário, aquele que se opõe. Então, se a igreja está lutando pela unidade, o inferno está lutando pela divisão. E o que nós vamos fazer? Ficarmos indiferentes a esta batalha, ou guerrearmos esta guerra sabendo que maior é aquele que está conosco? Unidade. Irmão, a unidade é algo tão incrível, mas incrível, que Deus diz no episódio da Torre de Babel: se eles continuarem unidos desse jeito, nada vai pará-los. Deixa eu descer para confundir. E Deus só desceu para confundir porque o projeto deles era diferente do projeto de Deus. Mas o próprio Deus está dizendo: nada vai pará-los. Eu profetizo unidade dentro da tua casa. Eu profetizo unidade dentro da tua empresa. Eu profetizo unidade dentro desta igreja, ADVEC Curitiba, Jaraguá e todas as ADVECs. Eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Somos.
Quais são os pilares da nossa igreja? Visão, unidade, terceiro. Acho que esse texto aqui são os pilares da nossa igreja. Olha como eu comecei, primeira lição. Sua visão deve pautar suas decisões e ações. Segundo, a unidade deve ser a base de todo o projeto. Terceiro, eles apresentam um projeto a Eliseu. Eliseu diz assim: pode ir, vai, assina embaixo, tudo certo. Um deles diz assim: não, serve-te de ires conosco. Eu faço questão da sua presença. O Senhor é a autoridade espiritual sobre nós, e nós não abrimos mão dessa liderança. Terceira lição: não menospreze o valor de uma autoridade espiritual. Não menospreze o valor de uma autoridade espiritual. Romanos capítulo 13, um texto que você conhece, diz que toda alma esteja sujeita à autoridade, porque foi Deus quem estabeleceu. Agora, 1 Timóteo 5,17 vai falar sobre a autoridade na igreja e os presbíteros, que ministram bem, que eles são dignos de dupla honra. Perceba como Deus coloca em prateleiras diferentes. Toda autoridade é importante, e a gente deve se submeter a elas. Agora, a autoridade na igreja, eles são dignos de dupla honra. O Senhor coloca numa esfera diferente. A autoridade no mundo espiritual é algo tão importante, mas tão interessante, que você vai ver em Números 16. Corá, Tatã, Abirão, eles se reúnem, vão até Moisés, com mais 250 príncipes. Ô Moisés, se tu é homem de Deus, a gente também é. Se Deus fala com você, também fala com a gente. Quem te colocou líder sobre nós? Que história é essa? Como é que funciona esse negócio aí? Aí Moisés vai falar com o Senhor. Irmão, o Senhor fala assim: Moisés, sai de perto que eu já vou matar todo mundo agora. Moisés ainda não, calma Senhor, calma. Aí depois de um diálogo entre Moisés e o Senhor, e Moisés volta para eles assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês são homens de Deus, eu também sou, é tudo igual, né? Está tudo na mesma perspectiva. Então tá, se vocês morrerem de morte natural, o Senhor não é comigo não. Agora, se a terra, ou se acontecer um negócio novo, que nunca aconteceu, tipo o quê? Tipo a terra abrir e engolir você vivo? Imagina. Aí vocês vão ver que eu sou homem de Deus. Quando Moisés acaba de falar a terra, engole todo mundo e fecha de novo. Será que Deus não está querendo ensinar nada? Será que Deus não está querendo trazer uma lição para nós com esse texto? Existem dois extremos, ou um extremo do qual a gente precisa fugir, que tem acontecido: o endeusamento de autoridades espirituais. Gente que quase que se curva a pastores, a cantores. O cantor vai estar. Ele viaja 100 quilômetros, porque o cantor vai estar. E o cantor vai estar, ele viaja mais 50 quilômetros. E o cantor vai estar, e ele viaja, pega o avião e vai por causa do cantor. Eu não estou falando disso. O pregador tal vai estar, e pá! Aí lota todo mundo. Quem está aqui ministrando todo dia não é homem de Deus, não? Quem está ministrando aqui todo dia não tem o Espírito Santo, não? Quem está aqui ministrando todo dia não tem vida no altar, não? Não tem uma família que serve de referência para nós, não? A gente precisa ficar correndo por aí, tiete do mundo gospel. Eu não estou falando do endeusamento de um pastor. Eu não estou dizendo que você tem que ligar para o pastor: pastor, que meio eu vou hoje? Não. Mas você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que pode determinar as suas vitórias, que pode ser determinante para que portas sejam abertas. Se de um lado está o endeusamento, do outro está, muitas vezes, o menosprezo, que foi o que eles fizeram. E pastor, é tudo igual, é homem igual a gente, fala igual a gente. É claro que nós falhamos. Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas nós decidimos consagrar na nossa vida ao Senhor. Nós decidimos abrir mão de um mundo de oportunidades
para viver pelo Senhor. Tem um louvor que tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, eu não vou me atrever a cantar, mas diz: é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. Eu posso cantar esse louvor com autoridade de quem escolheu viver isso e não se arrepende. E você acha, eu estou falando de mim, com um pastor que tem a história que o seu pastor tem. Como é que o Senhor não olha quando um membro olha com um olhar de menosprezo? Isso daí é qualquer um, isso daí é negativo. Nós somos homens como qualquer outro homem, revestidos de uma unção incomum. É diferente, meu irmão, é diferente. Olha o que esses camaradas estão dizendo. Eliseu falou assim: pode ir. Não pode ir não, eu quero que o Senhor vá com a gente. A sua presença é importante. Quando o problema aconteceu, que o machado e o cabo se desprendem, de novo, Eliseu, a gente tem um problema aqui, o que aconteceu? Quem trouxe a solução para o problema? O homem de Deus. Nosso pastor tem ensinado sobre isso, eu só quero ecoar o seu ensinamento. Hebreus 13:7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Não é bom para o pastor, não é bom para a igreja, é ruim para todo mundo. A obediência ao pastor é no limite da palavra. Se o pastor está inventando alguma coisa, se o pastor está caminhando pela heresia, se o pastor está manipulando emoções, não. Agora, no limite da palavra, nós, ovelhas, devemos obediência. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. A grande diferença é que o mundo espiritual é regido por leis que foram estabelecidas por Deus. Quando a gente quebra uma lei que pertence ao mundo espiritual, um princípio, nós seremos quebrados por ele. Irmão, esses homens aqui, eles entenderam o que é autoridade espiritual. Ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, ore por gente que eu tenho certeza que dedica uma vida a orar por você. Você não tem ideia do que é a vida de um pastor. Eu já tive uma ocasião, irmãos, imagino que o pastor já teve tantas outras. Eu saí de uma festa, um membro da igreja, policial, me ligou para eu ir para um hospital, para dar uma palavra para o amigo dele, que tinha perdido a sua bebezinha no parto. Aí você sai da festa e vai falar o quê? Para um camarada que acabou de perder o bebê no parto. Eu só orava, irmão, no carro: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Como é que vai ser isso? Quantos milagres aconteceram por causa de palavras de homens de Deus? Quantas portas são abertas por causa de palavras proféticas liberadas por homens de Deus? Ontem na cela na igreja eu estava falando sobre isso. O poder da palavra que tem um ministro. Eu estou aqui com o diácono Del, que é o nosso líder da família, ele é testemunha do que eu estou falando. Por algum motivo, o Espírito Santo, obviamente, eu comecei a profetizar na igreja, que as pessoas iam receber bênçãos financeiras. Uma enxurrada de testemunho de gente que foi promovida, que recebeu Pix, que foi abençoada. Aí eu contei meu testemunho, que eu já ganhei, irmão, eu já ganhei 3 carros na minha vida. Calma, controla a inveja. Eu já ganhei 3 carros na minha vida. Ganhei 3 carros de presente. Um deles eu ganhei de um camarada que eu tinha conhecido há 10 dias. Falou: Deus mandou te dar o carro, você quer? Falei: vou orar para ver o que Deus fala ao meu coração. E aí eu contei o testemunho e liberei. Você vai conquistar o seu carro, Deus vai te abençoar. Agora, nos últimos 40 dias, 4 testemunhos de gente comprando carro, ganhando carro. Um ganhou um carro. Sabe por quê? Porque um homem de Deus tem autoridade no mundo espiritual para abençoar a sua vida. Não menospreze o valor de uma autoridade espiritual. Não menospreze isso. 4º e último, para a gente encerrar.
o texto vai dizer que o profeta disse assim: vai. Eles estavam debaixo de uma palavra. Aí eles falam: não, vamos junto. O problema aconteceu. Aí eles vão ao profeta de novo. O profeta pergunta: onde caiu? Dizem: ali. Diz, então joga o cabo. Versículo 7. Levanta-o. Em 2 momentos, eles estavam literalmente debaixo de uma palavra profética. E a quarta lição que eu quero dividir com você nessa noite, para que você e eu estejamos no caminho do milagre: esteja sempre debaixo de uma palavra. Para de agir por emoção. Para de agir por emoção. Para de falar que vai fazer quando está feliz. Falar que não vai fazer quando está triste. A gente não decide, ou não deveria estar decidindo, baseado em emoção. A gente deve decidir baseado em direção. Ore, Deus vai falar com você. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, ou toda a palavra, é divinamente inspirada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade, ou seja, a palavra, e a verdade vos libertará. Romanos 10,17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo é a palavra. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou palavra, faltou conhecimento. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jeremias 1,12. Porque o Senhor vela em fazer cumprir a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com aqueles que se submetem a ele. A gente não vai viver um milagre, uma intervenção divina com a vida toda torta, quebrando princípios. Eu vim conversando com o diácono Del, que você interage com um na igreja, interage com o outro. E aí, meu irmão: ah não, pastor, não sou casado porque eu não tenho dinheiro. Aí o outro: não sou casado porque eu não tenho dinheiro. Não sou casado porque eu não tenho dinheiro. Opa, casamento coletivo, marquei. Sabe quantos se inscreveram? 1. Você resolve o problema, mas a pessoa continua querendo segurar a muleta para viver uma vida no pecado, uma vida errada. Ei, meu irmão, Deus quer te abençoar. Se submeta à sua palavra. Ele tem compromisso com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os nossos anseios. O compromisso dele é com a sua palavra. Quando você vive em obediência, você vai experimentar o que Elias experimentou. Você lembra dele? Não vai ter chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ok, o Senhor vai para Querite. Quem falou para ele ir para Querite? O Senhor. Então o Senhor que mandou ele ir para Querite, foi o Senhor que mandou o corvo levar o alimento para ele. Depois vem de novo o Senhor: Elias, sai de Querite, vai para Sarepta. Sarepta? Porque lá tem uma viúva, que eu mandei ela te sustentar. Quando ele chega em Sarepta, a mulher está catando uns gravetos. Ele me diz: me dá um pouquinho d'água. A mulher vai buscar. Quando ela está indo, ela fala: faz um bolo também pequeno para mim. Mas Senhor, não tenho, eu estou catando esse graveto aqui, eu vou fazer um bolinho, eu e meu filho, a gente vai morrer, porque o Senhor está vendo como é que está. Não, faz o bolo para mim que está tudo certo. A mulher fez o bolo. E você conhece o resto da história. Sabe por quê? Porque ela estava debaixo de uma palavra. Se tu tem uma palavra, é mais do que suficiente. Eu concluo essa mensagem liberando sobre a sua vida o que aconteceu nesse texto. O machado vai flutuar. Eu não sei o que é o machado flutuando para você. A cura de uma enfermidade, uma porta que vai ser aberta, um valor financeiro que você vai descobrir que tem direito. Mas se você e eu andarmos dos princípios da palavra, o machado vai flutuar. Que assim seja, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor.